Leia a Bíblia, coloque em prática. O resultado é exato como matemática. Toda a escritura é inspirada, pode crer, proveitosa para ensinar, instruir e repreender. Sejam todos bem-vindos ao podcast Júnior Saltério Podcast. Graça e paz a todos. Você sabe que aqui a gente fala sobre a Bíblia na prática. Eu já ia falar sobre empreendedorismo, porque a gente tem o podcast Filho Próspero, eu já ia estar confundindo os podcasts. Mas aqui a gente fala sobre a Bíblia na prática, o nosso dia a dia. Você que chegou até aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like se você gostar desse conteúdo, assiste aí e considere deixar o like se você curtir. Tá bom? Compartilha com outra pessoa, porque nós vamos falar aqui da Palavra de Deus. E para hoje, o convidado de hoje é o pastor Milton. Seja bem-vindo, pastor. Amém, a paz, irmão Júnior. Prazer, né, estar aqui de novo, novamente, né, tendo esse momento com você, de uma entrevista, né? E poder falar desse Deus maravilhoso, né? A todos que estão aí, que Deus abençoe a todos, né? E vamos lá, né? Vamos falar um pouco desse Deus maravilhoso. Né? E vamos que vamos. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Todos nós fazemos planos, sonhamos e, por vezes, não acontece do jeito que a gente quer. O que fazer quando as coisas mudam? Quando os nossos planos são mudados? Ou quando nós oramos e esperamos que Deus vai fazer algo, nós esperamos, e acaba acontecendo diferente do que nós pedíamos, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. É a segunda vez que eu estou entrevistando o irmão Milton, não entrevistei no podcast, mas foi lá, acho que nem existia podcast ainda, 2017, 2018, por aí. Pelo menos não era tão vinculado assim no Brasil como hoje. Nem imaginava esse formato. É verdade. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui novamente. Eu gostaria, pastor Milton, quando eu conheci ele não era pastor ainda, evangelista Milton, e agora pastor Milton. Falando disso, nos conte um pouco dessa trajetória, um pouco da sua conversão, depois o evangelista, depois o pastor Milton, o músico. Sei que precisaríamos aqui de muito tempo, mas tenta resumir aí pra gente a sua trajetória no evangelho. Amém, né? Glórias a Deus, é verdade. Precisaria de tempo bastante, né? Para agradecer a Deus, irmão Júnior, mas assim, uma trajetória, como eu estava aqui conversando, né, com esses jovens abençoados, estão ali também fazendo o trabalho deles, né? A Isabelle e o João, e falando para a Isabelle, né? E falando de algo e falando que faz 26 anos, né? Que eu estou na presença do Senhor, né? Amém. Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. Sim. E nesses 26 anos, eu me alegro muito, né? Porque eu comecei a trajetória ali, eu fui pro Senhor, alguns perguntaram para mim, mas você veio do samba? E aí você veio, aí você falou, agora eu vou cantar para Jesus? Eu falei, não, pior que não, porque eu não vim com esse intuito, eu tava necessitando de Jesus, Sim. né? Eu tava necessitando de Deus na minha vida. E aí eu vim para ter Deus, para ter uma trajetória, para saber o que eu ia fazer, Sim. né? E você perguntou já algo aí, eu falei assim, Deus, eu vou responder dentro do que o Senhor tem me dado, né? Dentro desse tempo que eu passei, eu aprendi algo que Deus me deu um dom de lembrar dos versículos da Bíblia. Legal. Né? Tem vezes que eu não lembro assim para falar detalhezinho da palavra. Mas eu já te peço aí que você abra em Eclesiastes, por favor, Claro. capítulo 12. Sim. Glória a Deus. É o livro que eu estou lendo junto com a minha esposa. O verso eu acho que é o 12 e o 13. Tá. Você pode falar. Eu vou citar então. Eu gosto muito também dessa passagem. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e o muito estudo é enfado da carne. O 13 agora. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
De todo homem. Então eu aprendi isso, entendeu, irmão Júnior? Eu aprendi que é de todo homem, né? É o dever de todo homem e que tudo tá em Deus, não adianta. Então eu quero já deixar para você que tá aí, né, a dizer que a sua vida antes ou depois, porque a minha vida antes, né, que eu tava perdido, tava sem uma direção, antes de conhecer ao Senhor, mas quando eu conheci também. Aí a pergunta foi, qual é a sua trajetória? A minha trajetória é essa, né? Que eu vim, né, ali perdido, sem direção, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, mas no exato momento, quando eu me encontrei com o Senhor, aí eu comecei a ter a trajetória, mas a minha trajetória não era vir para cantar, né, para pregar, para ser um pastor, não, eu vim para Deus para ter uma direção de vida, mas ao decorrer da vida foi acontecendo isso, né? Foi os anos, 26 anos aí, graças a Deus, e aí foi acontecendo. Aí eu fui pro diaconato, né? E do diaconato em diante já começaram a aparecer os louvores. Aí eu comecei a louvar e cantar, e diaconato, e até quando eu cheguei ali em 2018, já como evangelista, como o nosso amado falou, né, para resumir aqui, e aí, irmão Júnior, aí eu continuei a trajetória e vim a ser um pastor e continuei louvando, né? O primeiro CD eu gravei em 2012, né, que é Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém, viu? Deus não se esqueceu de você, dos seus planos, da sua trajetória, da sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu dizer para você, independente se você está na igreja ou não, Deus é tudo, como foi falado o versículo, amém? Isso aí, Ele é tudo. Tudo que você vai fazer, vai ter nessa vida, a base é crer em Deus e confia nele, em nome de Jesus, amém? E aí eu peguei, tô na bênção, né? Aí continuei, e aí veio, quando foi até maravilhoso, né? Que quando eu fiz essa entrevista, eu até profetizei já pro irmão Júnior, eu falei assim, ele perguntou pra mim, mas vai ter um novo trabalho? Eu falei, vai ter. Você já sabe? Eu falei, eu tô pensando, mas eu não queria falar agora, mas eu vou falar, né? Em consideração a você também. E falei, o próximo trabalho vai ser Eu Quero Mais de Deus, né? E realmente saiu o trabalho, fiz o louvor, né? Quero mais de Deus, queira mais de Deus, porque esse Deus, ele tem tudo de bom pra você, amém? E aí eu fiz o louvor Quero Mais de Deus e prossegui, e agora tô na continuância, né? Onde fiz mais um também, que é muito, que o povo gosta muito, que é exatamente o tema de hoje, né? Que não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. E é justamente aí que eu ia entrar nesse ponto. Nós sabemos que você fez aí uma música, agora você acabou de falar, com esse tema, não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. E o que significa na prática dizer não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, eu vou falar assim, o que eu sinto de coração, vem? O que eu sinto no coração. Só coisa aqui. Fica à vontade aí, vai. Isso, daqui a pouco eu retorno. Eu vou falar o que eu sinto, né? do momento, da questão, porque é tudo isso mesmo, né? Então eu vou falar sem medo de repente errar, assim, que alguém possa falar, poxa, mas ele falou algo que... Esse louvor, quando eu fiz exatamente que eu estava num momento difícil e eu queria algo. E aquele algo não estava acontecendo, irmão Júnior. Eu falei, quer saber de uma coisa? É do jeito de Deus. Deus trabalha. E aí o louvor veio, né? O louvor veio. Eu vou fazer que nem aquela outra vez. Você vai falar assim, mas você já está antecipando as respostas. Mas é porque é assim mesmo, né? Então é um tema. Deus dá os louvores também já no tema daquilo que eu tô passando. Da situação que eu tô passando. Isso, nós iríamos entrar nesse assunto. Para ficar à vontade, né? Eu vou falar. Então o que aconteceu? Exatamente, eu estava passando a situação. E aí eu pensei, né, e fui buscar em Deus e falei, Deus, quer saber? Na verdade, quer saber? É do jeito de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Eu tô falando com Deus, eu peço para Deus, mas tudo a gente quer na nossa hora, no nosso tempo, é do jeito de Deus. E através disso, saiu o louvor também. Canta um pedaço do louvor, o refrão aí. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Não é do jeito que a gente quer, olha aí, ó. É do jeito de Deus. Não é do jeito que a gente quer, aleluia. É do jeito de Deus. Falei pra ele trazer o pandeiro, ele não trouxe. Olha lá, Amém. A Isa tava fazendo, tá dando palmas. Amém. Beleza, muito bom.
E vai estar aqui na descrição do vídeo o link para amém. pessoa acompanhar lá a sua música. Tá lá no YouTube. Às vezes a gente quer servir a Deus do nosso jeito. Vai ter essa questão também. Tanto esse ponto de que nós pedimos algo para Deus e queremos que Ele faça daquele jeito. A gente não pergunta para Ele, Deus, mas o que o Senhor quer que eu faça? Como Paulo falou em Atos 6. Isso. O que o Senhor quer que eu faça? Deus falou, ó, você vai em tal lugar, lá em Damasco, e lá te será dito o que é para você fazer. A gente geralmente gosta de ouvir Deus falando. O que queres que eu te faça, Saltério? Isso. Fofinho, né? Ai, Deus, então eu vou pedir. Mas a pergunta contrária raramente tem-se notícia de que fazem. Eu procuro sempre estar perguntando para Deus agora. Depois de sofrer muitas penas, agora eu procuro sempre perguntar, Deus, o que queres que eu te faça? O ponto é, também tem aquela questão de querer servir a Deus do nosso jeito, mas a gente sabe que não tem essa de servir a Deus do nosso jeito. Isso. Justamente a palavra de Deus existe para isso, para nos, como na oração aqui antes de começar, o Senhor falou, a palavra de Deus é a bússola. Isso. Então não tem como eu servir a Deus do jeito que eu acho que devo servir. E o que você diria? O que você nos orienta aí, tanto para quem está assistindo, sobre isso? Aí, aí a gente alcança a perfeição. É. Como eu falei, eu lembro. Tá nos evangelhos, mas agora esse eu já não vou lembrar o versículo. Mas acho que é em Mateus, no evangelho de João 19, é onde fala ali, né? Onde quando o Senhor vai ser ali crucificado, né? Para mudar a história das nossas vidas, né? Sim. Morrer e ao terceiro dia ressurgir. E aí quando ele tá na cruz, ele fala algo que ele deixa de exemplo para nós, que ele fala, Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice, ou seja, traduzindo essa situação, esse problema, essa questão, mas todavia seja feita a sua vontade. Né? Então eu tenho aprendido isso em Deus. Porque, né? Deus, se possível, faz isso, né? Você pede, mas a gente não pode pedir, sabe? De uma maneira, tipo, que a gente sabe que não manda em Deus, mas a gente pede, né? Sim. Que a gente começa até a parecer tratar Deus, querendo ou não, como se fosse um amigo ali, né? Um parente mais chegado, e Deus é Deus, não é um parente mais chegado. Então a gente fica, ô Deus, faz isso, ô Deus, faz aquilo, ô Deus, resolve isso aqui, mas espera aí, de uma maneira, tipo, falando assim, ô Júnior, vai lá pra mim lá. Não é, Deus não é assim, eu não posso falar com Deus assim. Então, posso falar com Deus o quê? Deus, se possível, o Senhor pode ir lá para mim? Se possível, o Senhor pode resolver essa situação para mim? Deus, se possível, o Senhor pode me dar essa bênção aqui que eu tô precisando? Mas não falar, ô Júnior, não é que nem falar, ô Júnior, me dá 50 reais aí acabou. Não. Deus, se o Senhor puder, o Senhor me dá os 50 reais. Se o Senhor achar que é bom, porque de repente nem é bom aquele 50 reais naquele momento, sabe? E esse é a questão. A gente acha que sabe o que precisamos. Exatamente. O que a gente precisa. Isso. Mas ele é que sabe exatamente. Às vezes a gente acha, não, aquilo é o que eu preciso agora, é nessa porta de emprego. Isso. E Deus sabe que de repente aquilo ali ia fazer mal para você no longo prazo. Exatamente. Então ele te desvia dali, fecha aquela porta e abre uma outra porta melhor lá na frente. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? De você achar que não é bom aquilo ali, mas é bom. Boa. Eu vou dar um exemplo da própria música. Olha o que aconteceu, que eu tava até falando ontem, como eu ia vir, tava conversando com algumas pessoas, falando, né, se alegrando de falar que eu vinha aqui no seu programa, né, ia participar do programa do Júnior do Saltério, né? Que Deus abençoe, né? Sempre. Amém. E aí eu peguei e falei assim, e engraçado, né? Que aí ele pediu um tema e eu falei que eu tinha esse louvor do tema, né? E eu falando para os irmãos amigos, eu falei assim, engraçado desse louvor, sabe o que é? É que quando eu fiz ele, todos os louvores que eu faço, eu tenho o costume de ir na sede, né? Ali o meu pastor já há muitos anos, nós toca junto ali, canta, louva junto, e ele já sabe um pouco o meu estilo, então eu faço e vou lá já até para ele, né? Passar para mim ver se tá faltando alguma coisa, se tá fora de ritmo, né? Se falta uma palavra para não ficar fora. E aí eu peguei e fui lá, louvei com ele. Aí eu fui em umas outras, louvei, né? Que eu gosto mesmo, aí comecei a louvar. Aí eu falei, tá mais ou menos, tá legal, né? Acho que eu preciso me soltar mais. Vai ser meio que ritmo mesmo, assim, né? Um corinho mesmo, né? Aí eu comecei a observar, né? Algumas igrejas, o povo gostava, mas uma ou outra, assim, que o povo ficava meio assim, mas é porque não conhecia o louvor, na verdade. Mas as que eu fui, eu percebi que o pessoal tava gostando. E outros ficavam meio assim, eu falei, Senhor, será? Eu tô nem na dúvida, mas será, Deus,
que o povo vai gostar desse louvor, que, né? É um louvor assim que dá um coro santo, uma correção, né? Como nós estávamos falando com a irmã Isabelle, né? E ali em Hebreus, né? Em Hebreus não, em Apocalipse 3:19 vai dizendo: eu corrijo e castigo todos quanto amo, né? Então aquela coisa de correção, né? De Deus ali, eu falei, peraí, né? O Senhor está corrigindo, pai, mas é um negócio sério, é do jeito do Senhor, e aí tem hora que a gente quer do nosso jeito, tem hora que as pessoas estão fazendo de todo jeito, será que eles vão gostar desse louvor? Aí na mesma hora Deus já falou comigo ali, né? Eu vi a voz de Deus falando assim: meu amigo, eu te dei o louvor, dizendo que não é do jeito que vocês querem, do meu jeito, você tá questionando. Tá discutindo isso ainda. Você acredita? Aí foi uma coisa assim muito legal, né? E aí fiquei com isso no coração, na mente, falei assim: poxa, é verdade, eu mesmo questionando que é do jeito de Deus, é do jeito dele, ele quer que eu faça esse louvor, e é do jeito dele, e do jeito que é para ser feito, que é assim, né, ritmado e tudo, e aí fiz. E é um dos louvores que mais o pessoal gosta, né? E pela misericórdia tem muitos louvores. Eu digo, né, também já em 24 anos, né? Comecei com 22 anos a fazer os louvores. Eu tenho mais de 300, é claro que eu não louvei os 300, né? Não alcancei e não sei se vou alcançar um dia. Mas ali, assim, que eu já pude louvar nas igrejas, né? Em algum lugar. E os que eu gravei, uns 60 ou mais aí, mais ou menos. E esse pode-se dizer que está entre os 10 melhores, né? Que bênção. Né? Os 10 melhores. As pessoas gostou muito, acatou o louvor. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Então eu vou nos lugares, a pessoa pede, e aí, e eu começo a louvar, glória a Deus, e depois que eu paro, em alguns lugares, o pessoal continua louvando. Vocês entenderam aí a mensagem, né? Aí os líderes continuam, os pastores continuam louvando. Vocês entenderam, igreja, como que é? Não é do jeito que a gente quer. É a palavra cantada. Cantada. A palavra cantada. Então é isso, né? Essa parte, né? O senhor mencionou que quando eu pedi o tema lá pelo WhatsApp, aí o senhor mandou esse tema, sugeriu esse tema e associou com o profeta Jonas. Fala pra gente sobre essa ligação, sobre essa associação. Eu gosto disso. Já tá na fiação também, né? Eu ia falar, não tem como não falar de Jonas com relação. Porque como eu vi lá, né, no que você colocou, eu falei assim. É Jonas mesmo, não tem jeito, né? Eu não vou falar que... Quando eu não fiz pensando na passagem. Certo. Não. Eu tava pensando naquele momento, como eu falei, né? No momento, poxa, Deus, eu tenho que aprender ser do seu jeito. Eu também ali, eu tava me melhorando, eu tava me examinando, né? E falando, Deus, eu quero aprender a fazer do teu jeito. Porque, na verdade, irmão Júnior, lá em Romanos 12, né, 2, a palavra do Senhor vai dizendo assim que não vos conformeis com este século. Exato. Mas renovai a vossa mente em Cristo Jesus para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida, amém? Então não se conforma se você... hoje... Eu vou falar aqui que eu nunca tive vergonha, né? Porque todo mundo tem alguma coisa, um passado, né? Porque você tem passado, presente e futuro. Eu tive um passado e ali, em um dado momento, eu acabei me viciando na bebida. Né? Eu acabei me viciando na bebida e eu tava me conformando com aquilo ali, mas graças a Deus eu conheci a palavra de Deus que me confortou e que me instruiu a entender para mim não ficar se conformando com aquilo ali, que eu ainda era novo, mas eu com 27 anos eu já tava achando que não tinha mais jeito pra vida. Mas aí eu peguei e falei assim, não, então tá bom, eu vou acreditar que eu vou vencer. E venci, né? Hoje, graças a Deus, esse ano fiz 54. E estamos aí, né? Estamos indo para frente, estamos indo, né? Seguindo, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiquei pensando. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, não, peraí. Não vos conformeis com esse século, mas sabeis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então eu comecei a me examinar e a entender isso. Entendeu? Amém. E aí, voltando ao profeta Jonas. Sim. A associação com ele. Por que o irmão associou esse tema com o Jonas? Então, exatamente. Porque Jonas, ele queria ali, num momento ali, ele quis fazer do jeito dele.
Uhum. Ele quis desobedecer, ele quis fazer do jeito dele, porque ele achava que aquele povo não merecia, né? Se você chegar lá no final, lá, né? No capítulo 4, no finalzinho, Deus vai falando que depois que ele aceita, né? Que ele ali ele já saiu do ventre do grande peixe, Sim, né? sim. Né? Que é a história, né? Os 4 capítulos. E quando chega no final... Ali que Deus já livrou ele e que aí ele realmente aceita, né? Ir lá pra cidade, né? E aí, quando ele tá indo ali, né? No capítulo 3 ali, o 4 vai falando ali, né? Aí, ele ainda mesmo assim, ele dá mais uma teimosinha lá na bobonoeira, né? Mas ali, Deus falando com ele, e aí Deus fala, ó, você tá vendo aí? Aí, quando ele vai lá, que ele fala que a cidade vai ser destruída e que o povo ali, então, vai se consagrar a Deus, né? Vamos deixar assim de uma maneira mais fácil, né? Pra todos entender, né? Vai ter um momento ali, vai orar. Pronto, oração, todo mundo sabe o que é oração. Quando ali o povo então vai orar e pedir para Deus não destruir a cidade, o que acontece? Aí Deus não destrói, né? E Deus ali fala para Jonas, fala... Você percebeu? São mais de 120 mil, fora os animais, né? Fora os animais, né? Que não sabia para onde ir, que estava sem direção, como o Milton estava ali sem direção um dia, né? E precisava de ajuda. E você não queria me obedecer. E você não queria fazer do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu entendi, então, que não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente em Cristo Jesus, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Porque quem sabe o que é bom, o que é agradável, e quem sabe o que é perfeito é só Deus, para minha, para sua, para nossas vidas, entendeu? Então, esse é o foco da situação. Seja jovem, seja mais novo, seja casal, seja os pais, seja os filhos, né? Seja os amigos, seja o conhecido, ou seja quem for, para você saber, não se conforma e não acha que tá tudo certo, ou que você tá certo em tudo, ou que você sabe tudo. Não se conforma com isso. Sabeis, renova sua mente em saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade, não de qualquer outra pessoa, não desrespeitando, porque tem pessoas que têm sabedoria, né? Tem pessoas que vai te dar um bom conselho, ou que vai te ajudar a fazer coisas boas, mas o que realmente não falha se chama Deus, Pai, Filho, A sua né? palavra. E a sua palavra, se chama a palavra de Deus que não falha, e essa palavra que não falha, eu posso dizer para você que é a bússola do ser humano, né? Que é o GPS, né? Glórias a Deus. Não sei se posso dizer mais alguma coisa assim, mais atualizada. Você que tá bem atualizado, fala aí para mim, me ajuda aí, pros jovens também. O Waze. Celular mesmo, o Waze, né? Waze Essas coisas. É a palavra, então se atualiza, meu querido, se atualiza, amém? Um podcast, né? Então se atualiza a saber que essa que é realmente aquela palavra, essa verdadeiramente vai ser o bom conselho para você alcançar as suas precisões e necessidades. É isso. O pastor colocou aqui... Se estiver falando muito, você pode falar também, que eu sou a gente está aqui para ouvi-lo. Quando fala assim da vontade de Deus, aí as pessoas podem perguntar, mas como saber a vontade de Deus? Nós temos essa indagação. E óbvio, uma delas é a própria Bíblia, como o senhor falou. Buscando, orando, no sentido de Deus, o que queres que eu te faça? Porque por mais que de repente aquilo que Deus quer não é o que a gente quer naquele momento, a gente pode ter certeza que o melhor a fazer é o que ele está orientando, porque ele é o Pai, ele vê, para ele passar o presente e futuro é uma coisa só, ele está vendo tudo, então ele sabe o que é melhor para cada um de nós, conhece os nossos corações. Eu fico muito intrigado, fico maravilhado quando o Paulo teve encontro com Cristo, ele teve encontro diretamente com Jesus. Jesus apareceu para ele, falou com ele audivelmente. Eu queria falar algo nesse sentido. Eu olhei para lá, porque como o pessoal trabalha com áudio e vídeo, né, já é... Do ouvido. Mas falou com ele ali, viva voz, pronto. Aí, ele perguntou, Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus poderia muito bem detalhar para ele naquele momento. Mas Jesus falou, vai para Damasco, entre em tal e tal lugar, entre em tal casa e tal, que uma pessoa vai lá te orientar. Mas Jesus não poderia dar todos os detalhes ali, já que Jesus apareceu para ele.
Então, eu tô dizendo isso como o Senhor disse. O Senhor disse que às vezes Deus vai usar outra pessoa para te orientar. Vai. É muito interessante isso. Pode vir através de um pastor, pode vir através de um podcast. Eu estava lendo agora um livro, o nome do livro é DNA Financeiro. E é coautoria, são vários autores. E uma das mulheres estava falando que ela saiu da empresa, foi almoçar numa padaria. E no caminho para a padaria, ela ficou orando, pedindo para Deus orientar ela numa situação que ela estava vivendo, de uma doença. Isso. E ela falou, a resposta veio pelo meu celular, por incrível que pareça. Eu deixei o celular em cima da mesa, aí brilhou lá uma notificação e a resposta que eu precisava estava lá. Um curso que ela precisava fazer, ela fez esse curso e hoje a vida dela é diferente através daquele curso. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, pedir para Deus. Deus, não é do meu jeito, é do seu jeito. Isso. A melhor coisa que nós temos a fazer é entregar a nossa vida à vontade de Deus. Isso. Porque do contrário, como diz o ditado, dá murro em ponta de faca. Exato. E não porque Deus é um ditador que quer que a gente faça do jeito dele, pronto e acabou. Mas pelo contrário. Porque quando a gente se afasta do caminho dele, da vontade dele, ele as coisas não vão fluir de forma agradável muitas vezes, justamente porque ele é o pai, ele sabe o caminho. É igual você educa o seu filho, educa seu enteado. Eu quero até aproveitar essa deixa exatamente isso, né? Para enobrecer aí, né? E engrandecer o nome de Deus, porque aqui está sendo falado, né? Estamos aqui para falar, né? É como o irmão falou mesmo aí, o outro trabalho que o irmão faz também, que é o Filho Próspero. Filho Próspero. Podcast. Fala sobre empreendedorismo. Empreendedoria, amém, né? Uhum. Porque a gente tem várias situações na vida. Sim. Né? Agora, esse exato momento, nós estamos aqui, que é o melhor de tudo também, mas que estamos aqui podendo discorrer exatamente sobre a Bíblia, né? Sobre falar da Bíblia, né? E de Deus, né? Que é o centro da Bíblia. Né? E aí, sim, eu quero enobrecer nessa parte, como o irmão Júnior falou, né? Mas até não deixar de falar que é válido, né? E que é válido e que vale muito, né? E Deus deixou essa liberdade. Não só deixou essa liberdade, como o ser humano também tem essa capacidade de dar uma instrução pro outro, como você falou. Né? Então, é válido? É, claro que é válido. Se você pegar ali, de repente, a pessoa vai falar algo bom para você. Vai falar de acordo com a palavra. Né? Vai passar algo de acordo com a palavra e vai passar algo de acordo ali com o que ele acha ali, que vai ser bom, da sabedoria, da experiência que ele tem naquela situação. Agora, é claro, sempre, né? Aqui nós realmente engrandecendo, sabendo que tudo vem de Deus, como já foi falado. Exatamente. Bênção de Deus, ponto final, né? Tudo vem de Deus, né? Deus é o centro, né? Mas é claro, nós também podemos ser guiados por outras situações, por alguém que tem experiência em algo, em alguma coisa, para nós aprender, né? E chegar a esse ponto. Um dos casos também é que eu também gosto sempre de falar mais da Bíblia. Tem aquela mulher de Cananéia ali que está em Mateus capítulo 15, né? Do qual o Senhor, ela vai chegando ali e fala da filha dela, né? Que estava lá enferma, né? E ali o Senhor não responde a ela. E aí? É verdade, ela chama um monte de vezes, ela ora um monte de vezes e ele não respondeu. Até os discípulos vai até ele, como se falando assim, os pastores, vamos passar pro dia de hoje, os pastores foi lá e falou, poxa Deus, você não vai responder, a moça tá perguntando, a irmã tá perguntando aqui. É verdade. Ele, né? Uma resposta ajudou ela em oração. Entendeu? Mas é assim mesmo, só que depois no final, né, ela entendeu, nem esperou, e Deus até se alegrou ali, porque ela soube esperar, soube até ser humilde ali nas palavras, e ela recebeu a benção dela. Então tem tudo isso. Porque eu sei que também você colocou aí, né? Eu fico sempre à vontade. Fica à vontade. Tá, né? Essa parte aí, eu li aqui o seu roteiro. Roteiro, né? E ali eu vi que tem essa parte também, eu falei, aí eu fui lembrando de algumas passagens, essa passagem que eu tô lembrando, né? Quando chega nessa parte do roteiro, né? Do qual Deus colocou no seu coração, de perguntar, né? E aí, quando a resposta de Deus não é do jeito que você quer, ou nem dá uma resposta, que já não é do jeito que você quer. Porque você quer
Você quer a resposta. Que é a resposta de Deus, que Deus fala de todo jeito. Ô Deus, fala aí, Deus, nem que seja que eu não quero. Vai chega uma hora que você fica tão angustiado que você quer que Deus responda mesmo que não é aquilo que você quer. Vamos dar um exemplo, quero comprar um carro. Aí não é hora, aí Deus vai falar pra você, mas não é hora. Aí você vai querer que Deus fala, que pelo menos não é hora, é só pra... né? É verdade, é verdade. Agora imagina se Deus não fala. Não fala nada. Da irmã, nem fala que sim, nem fala que não, você fica agoniado. Mas é tudo tempo. Né? Tudo uma questão de tempo, tudo uma questão de que Deus vai falar na hora certa. Por quê? Porque Ele sabe que é bom, agradável e perfeito para você no tempo certo. Né? Nem antes, nem depois. Né? Eu já tive essas situações. Né? Eu fui tirar a carta em 2014. De 2014, eu até peguei uns 2, 3 carros lá, não deu certo. Eu falei, não sei, acho que não é o momento. Deus não quer agora, não é um momento bom para mim. Eu esperei. Eu fui pegar um carro em 2021. Sim. Pensa, e a vida continua. Então, sabe, né, irmão Júnior, eu acho assim, que a gente tem que aprender realmente a entender que as coisas não pode ser tudo centralizada do jeito que a gente quer. Que isso faz até mal para nós. Porque a palavra lá em Mateus 6:34, que eu gosto muito também, é o 33, que é muito conhecido, né? Buscar primeiro o reino dele e a justiça e tudo vai ser acrescentado. E o 34 vai dizendo, não queira o homem presumir do dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo e basta a cada dia o seu mal. Não adianta ficar presumindo do dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã vai ter o seu mal, pouco, muito, ou seja, vai ter um vendaval, vai ter um vento, talvez um vendaval, talvez um vendaval muito forte, talvez um ventinho, mas vai ter, é assim, a vida é assim, né? Então eu tenho aprendido isso. É isso que é o viver com Deus, de saber que não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. É aprender que, peraí, eu não tenho que ficar relembrando do passado e também eu tenho que viver hoje, o dia hoje, e já não tem que ficar, sabe, não que você não possa planejar pro dia de amanhã, mas já se remoer. Viver preocupado. Né? Isso, sabe, aquela preocupação a mais, até do dia de hoje. Você nem acabou seu dia, mas você já tá se acabando pelo dia de amanhã. Meu Deus do céu, é verdade. E tá na Bíblia, e tá essa palavra em Deus, ou seja, e tá pra gente aprender do jeito de Deus, tá tudo certo. Por quê? Porque Ele vai te falar exatamente. Então, uma mãe pode dar um conselho, tá lá em Hebreus 12. Eu gosto de falar da Bíblia, tá, Matos? Tá lá em Hebreus 12. E Hebreus 12 fala o quê? Que os pais corrigiam da maneira que achava bem. E corrigia muitas das vezes bem, dava bons conselhos. Mas só que nem sempre acertava 100%. Por quê? Porque uma mãe não é 100% de acertar tudo. Um pai também não. Ou seja, os pais não é de se acertar. Mas o nosso pai, ele não falha. Ele acerta em tudo. Por quê? Porque antes da criação, ele criou todas as coisas. Ou seja, nós somos criados por ele. Ele sabe detalhe por detalhe. Sabe a sua profissão? Que nem os meninos tá aqui, eles conhecem a profissão deles, mas mesmo assim, alguma coisa, né? Eles falham, né? Eles não sabem, que nem o Júnior perguntou agora algo para a irmã Isabela, ela ficou meio assim, vamos ser sinceros, né? Dizer que ela não vai levar mal. Por quê? A questão do áudio. É experiência, mas com certeza agora ela vai, né, procurar ver o que é. Lá na frente, se alguém perguntar, ela, né, vai poder responder. Agora, nosso Deus não, você pode perguntar o que você quiser. Por quê? Porque Ele é 100% perfeito e sabe de tudo que nós precisamos. É isso. Eu ia falar, talvez você já até citou, o que eu ia perguntar o quê? Quando você escreveu essa música, é do jeito de Deus, você falou que estava passando por uma situação que você queria algo e não estava dando certo. Não precisa falar o que é, se não foi o carro, até imaginei agora que tivesse sido o carro, não precisa falar o que foi, se o irmão não quiser, mas... e aí, Deus respondeu... De lá pra cá respondeu positivamente ou realmente não, foi do seu jeito mesmo? Então, na verdade, era outro algo, né? Mas eu vou falar de um... Mas fica à vontade, não precisa citar se o irmão não quiser. Porque antes de eu fazer ali a música, eu já estava vivendo esse momento. Então, eu acredito que Deus deu até esse louvor para mim, porque eu estava já aprendendo, não 100%, né? Porque se você alcançar 100%, né? Deus, ele te pega e te chama e você vai lá, né? Ali está com Deus. Então,
eu não digo 100%, mas eu tava começando ali já ir pro 70, 80, né? E tô tentando aí, né? Alcançar o 100% de fazer do jeito de Deus, que é difícil, não é fácil, não. Sim. Não vamos dizer que é fácil. Não tem super crente, Não. tem... Não, eu digo até mesmo, né? Nesse sentido de você fazer mesmo com Deus, mesmo sabendo que Deus é perfeito, que nem acabei de falar. Sim. Mas tem hora que você quer teimar um pouquinho, que nem Jonas. Sim, Porque entendi. Jonas sabia que se Deus deu aquela ordem ali, né? Que nem o irmão citou bem, eu já vi mesmo com essa passagem no coração, que é a passagem que mais fala detalhadamente desse tema, né? Dessa, como fala do... Esse tema do podcast de hoje, do episódio? Isso que você passou, a agenda. O roteiro. O roteiro, entendeu? Então, a palavra, que tem a palavra, tem várias outras, mas a palavra mesmo para hoje, pro dia, é essa palavra de Jonas, né? E Jonas vai ali, essa história de vida, né? História de vida, não é uma história que foi escrita, não, é uma história de vida real, né? E ali, o que acontece? O bom disso tudo, né? O bom disso tudo é que Jonas, ele chega ali, né? No momento, e ele tá ali teimando, e ele não quer fazer, mesmo sabendo que Deus sabe que tá fazendo, e no final ele tem que reconhecer, e Deus fala, aí, tá vendo? Eu tô falando pra você, porque essas 120 pessoas estavam precisando, e esses animais, e você tava teimando. Então é isso, Deus, ele sabe que nós precisamos, aí só que tem hora, e você sabe que, peraí, não, tem coisa que não adianta, tem que ser na espera de Deus, tem que ser do jeito e do tempo de Deus. Amém. Eu vi a palavra aqui, ó, que eu queria dizer aquela hora, audivelmente. Jesus falou com Paulo audivelmente. Mas para sair essa palavra aqui, assim, você pode falar, quase não sai. Eu concordo com Então aí você falou que as suas músicas são... Não só essa daí. Isso. Mas geralmente elas são experiências suas com Deus e aí elas surgem. Sim. Na hora de... Não, vou te responder, mas aí se eu só acabei não relatando no finalzinho, que agora você me fez lembrar. Lembrou. Então, isso. Aí, o que acontece? Antes mesmo, né, o da questão que eu fiz do louvor era outra coisa, não vou falar, mas vou falar outra coisa no lugar, que não foi por isso que eu fiz o louvor, mas que eu já tava no intuito de aprender isso, que serve, porque eu já tava no intuito de aprender, que era ter uma esposa, porque até eu não tinha casado na vida, né, não acabei casando, tudo. Graças a Deus, agora em dezembro vai fazer 14 anos, que bem, casamento, glória a Deus. né, e aí o que acontece? Eu peguei e comecei a me desesperar, porque eu fiquei 8 anos solteiro, né? Só fazendo a obra de Deus mesmo. Optei pra isso, né? E esperando em Deus. Queria, sim, já uma esposa, mas esperando em Deus. Só que aí chegou, foi passando 2, 3, 4. Aí eu falei, meu Deus, pai, eu preciso de uma mulher, né? Eu quero ter uma esposa. Sim, né? uma companheira. Uma disjuntora, tá na Bíblia, tá lá em Gênesis, capítulo 1, né? O verso 18 em diante ali, que Deus vai falando ali, né? Que ele, então, tem Adão, né? Até aí, depois ele pega e faz Eva, né? E se torna uma família, né? Sim, glória de Deus, né? E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu quero, né? Ter uma esposa, porque tá na Bíblia, senhor, é direito, né? É o certo, né? E aí eu peguei e falei assim, eu preciso, né? Só que aí, foi passando os anos, eu esperei 8 anos, né? Então, quando chegou do 3º, 4º ano, vamos dizer assim, do 4º ano, eu esperei mais uma metade, mais 4 anos, mas eu já tava querendo, só que não era tempo, não era do meu jeito, e ali eu fui entendendo, porque aí eu arrumei uma namorada, e não deu certo. E eu fiquei, né, ali naquela, né? Fiquei triste, fiquei meio na depressão, né? Deprimido ali naquele momento. E eu falei, poxa, Deus, por que, né? Não deu certo? Poxa, eu orei pro Senhor, né? Porque não era aquela pessoa. E aí eu entendi, peraí, mas eu tô fazendo do meu jeito, eu tô esperando o Senhor. Eu tô esperando no tempo do Senhor? Não, eu tava desesperado, eu fui lá e achei que aquela ali ia dar certo, mas o Senhor mostrou que não era aquela ali, para mim entender que não é do meu jeito, é do teu jeito, vai dar certo, no tempo do Senhor, mesmo que demorar, ou mesmo que for rápido, né? Ou mesmo que for para hoje, ou mesmo que for para amanhã, ou mesmo que for para agora, mas eu tenho que entender que no dia que Deus quiser, aí vai acontecer certo. Por quê? Porque quando Deus faz para você, irmão Júnior, quando eu falo por irmão Júnior, para todos nós, né? Claro. Ele faz no tempo certo, na maneira certa, no dia certo e do melhor, né? Do jeito dele, dá tudo certo, amém? Amém. Glória a Deus.
E aí o irmão falou que meio que insistiu, né? Foi, tipo assim, apareceu então uma oportunidade, apareceu uma varoa. Isso. E aí como saber se a gente tá insistindo na nossa vontade mesmo ou se a gente tá caminhando na vontade de Deus? Então, Porque às vezes eu vejo, por exemplo, assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você tá pedindo um emprego. E aí Deus abre uma porta e, claro, obviamente, você vai imaginar, é de Deus. Mas de repente você recebe não sei, um conselho dos pais que diz, não, tô falando assim para jovens, né, que moram em casa com os pais, não, esse trabalho aí é perigoso. Um exemplo. Por exemplo, você vai trabalhar na PM, aí os pais, não gostaria que você fizesse isso e tal. Mas você vai porque foi a porta que abriu. Eu fiz o concurso mesmo, vou lá. Só que aí fica naquela situação. Será que é de Deus? Será que não é? Como que a pessoa vai saber se ela tá insistindo na vontade dela ou na vontade de Deus? Entendi. Então, vou responder aqui até no sentido de... Eu acho que já até foi respondido, né? Sim. Mas eu vou dar uma detalhada aqui no sentido até de que eu já falei até de mãe aqui, de Hebreus 12, né? E de que os jovens, né? E que os pais, principalmente a mãe, né? Quando a mãe fala algo, né? Quando a mãe fala algo, fala, não faz assim, Júnior. Não faz assim, João. Não faz assim, Isabelle. Porque a mãe, ela sabe o que fala, né? Então, de repente, não tem nada contra, né? E se a pessoa usar direitinho é bom. Mas tudo tem seus perigos. Mas vamos pôr, uma moto mesmo tem mais perigo. Então, a mãe vai lá e fala, não, filho, não compra moto. Não, filho, não vai disso aí, não. Compra um carro, filho. E aí, ele fica meio indeciso e fica, não, eu vou fazer. E vou comprar. Né? Mas já foi falado antes, não faz, olha, não seja, né? Não faça isso aí porque por aí não vai ser bom. Olha, esse serviço aí, ele é meio perigoso. Você sobe lá, você vai estar naquele, como chama lá, que eu admiro que faz esse trabalho, né, de pintura nos prédios, né, é o balancinho. Filho, tem tanta profissão no chão, né, fica no chão, não vai pra lá, pra cima, e a pessoa de repente vai. É muito difícil, mas de vez em quando acontece, né. Ou eu vou dar um exemplo, pronto, de um caso que aconteceu aí que eu tava vendo no jornal. E aí já foi até por uma coisa de bobeira, um sentimento da pessoa querer fazer mesmo o que quer. Que foi aquela jovem que foi querer pular lá da ponte e tava sem corda, né? Tava sem corda e aí aconteceu, perdeu a vida. Né? Porque era uma coisa que ela podia deixar pra lá, era uma vontade dela, mas que se ela quisesse suportar ali, falar, não, que vai que dá errado. Ela já com certeza tinha ela sabia dessas possibilidades, né? Com toda certeza. Alguém falou pra ela, ou ela mesmo deduziu, eu vou lá, mas eu quero, tô com vontade, mas é um perigo de repente dar alguma coisa errada, sei lá, a corda quebrar na hora que descer, sei lá, a corda virar ao contrário lá e eu bater em alguma coisa, não sei, né? Ela, com certeza ela podia ter, ela pensou nisso aí, mas mesmo assim ela quis fazer. Então é esse detalhe da pessoa querer fazer mesmo sabendo que pode acontecer alguma coisa. A mesma coisa é o ser humano. A mesma coisa é um conselho dado ao ser humano e o ser humano vai lá e faz isso. Eu vou falar e agora termina aqui essa resolução e aí você vai chegar ao entendimento e os que estão também, né? Porque ele tá rodando, não tô entendendo um pouco. Você vai entender agora. Eu vou falar para você explicadinho agora. O que aconteceu nessa época, o meu irmão veio até a mim quando eu fui, né? Quando eu conheci essa namorada, que não deu certo, tá? Que não foi a minha esposa, e meu irmão veio até a mim, porque Deus, a diferença de Deus é que Deus não é limitado. E os pais é limitado para dar um conselho, né? E nós somos também limitados para querer receber o conselho, mas Deus não é limitado, ele te dá o conselho certo. E o conselho de Deus para mim foi através do meu irmão, de usar a vida do meu irmão Milton. Eu fiquei sabendo que você tá namorando. Mas Deus tocou no meu coração, não é essa não ainda. E eu fiquei todo triste, eu fiquei meio assim, não, poxa, eu orei, Deus. Então, meu irmão tá meio assim, Deus, porque eu orei, não, eu tenho certeza, tá dando tudo certo. Aí, no meio dessa situação, teve uma questão que deu certo. Aí eu falei, tô falando que é de Deus, mas não era. Então, o que eu quero deixar? Que Deus, ele vai te dar um conselho, ele vai te falar se é ou não é.
antes mesmo de acontecer. E como Deus não é limitado, é nessa hora que eu respondo a pergunta do irmão Júnior. É que você vai saber se é de Deus ou não. Por quê? Porque Deus vai te responder. Eu acho que lá em Amós também está escrito que Deus não deixa os seus sem resposta. Mais ou menos assim. Que nem Salmos também, né? Ainda em Amós está melhor explicado, mas como não vou lembrar o versículo, mas que fala que Deus, ele não deixa ali os que tá ali confiando nele sem resposta, como tá em Salmo, né? Salmo 137, versículo 25, que vai dizendo, né? Que Deus não deixa o justo sem resposta, né? Às vezes, eu acho que algumas exceções pode acontecer da pessoa ficar confusa, mas geralmente somos nós mesmo que... a gente sabe que é a gente que quer ir pelo nosso caminho ali, quer dar um jeitinho. Não, mas eu orei. Não, mas olha, aquela palavra ali veio pra mim, ó. Mas a gente sabe que não é. A gente que quer trazer isso. E no seu entendimento, é possível... Por exemplo, Deus, você tá aqui, tem o caminho A, caminho B. Aí você pede, Deus, qual caminho eu devo seguir? Seja o trabalho A, o trabalho B, o relacionamento A, o relacionamento B, enfim, você precisa escolher, precisa tomar uma decisão. É possível Deus falar, por exemplo, vai pelo B, e chegar no caminho B, você ter ali problemas, dificuldades, aflições. É possível mesmo Deus orientando o caminho que você deve seguir no decorrer do caminho, você enfrentar problemas, ou vai ser sempre tudo... O fato de ser tudo flores significa que aquele caminho é de Deus. E não ser tudo flores significa que não é de Deus. Hoje você tá pondo no tempo aqui. Hoje ele tá na frente aqui. Glória a Deus. É besta. Não, então, respondendo, e eu vou responder novamente, graças a Deus, que é sobre a Bíblia, palavra, né? Sobre a palavra. E eu respondendo sobre a palavra. E sobre a palavra eu respondo que lá em João 16:33 diz, né? Deixo-vos isso para que tenhais paz. No mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, amém? Então, em tudo que a gente vai fazer, vai ter a dificuldade. É que nem eu falei, há tempo para todas as coisas. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Isso já é uma dificuldade, porque você quer plantar hoje e colher ontem, né? Nem colher amanhã. Você quer plantar hoje e colher ontem. Colher já Verdade. Então, a gente tem isso, irmão Júnior, né? É do ser humano. Então, nós somos essa limitação. Sim. E acaba nós tendo essas situações. Então, quer dizer, você chega nesses pontos. A gente chega nesse ponto. Mas o que eu tenho a responder é que nós vamos ter dificuldade, né? No mundo a gente sempre vai ter dificuldade. E não quer dizer que mesmo que é ali, que é algo que você sentiu de Deus, que Deus permitiu, que você tem que ir, que não vai acontecer nada, vai ser só rosa. Não, vai ter os espinhos. Sim. Vai ter a dificuldade, vai ter a plantação. Para plantar, você vai plantar, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai ter uma dificuldade para plantar ali, o lugar que você vai plantar, tem que escolher, você vai estar ali tendo um projeto, tendo uma situação, tendo uma dificuldade, ou seja, tendo um esforço. Aí depois do esforço, você vai ter que esperar também um tempo daquela colheita, o tempo daquilo que você quer, né? E tudo isso você aprendendo que não é do jeito que a gente quer, do jeito de Deus, ou seja, que não é também no tempo que a gente pode passar nesse dia de hoje também, que não é no tempo que a gente quer, no tempo certo. Amém. No tempo certo. No tempo certo, né? Do jeito de Deus, né? E no tempo certo que não é no dia que a gente quer, eu quero para amanhã, né? Eu quero para ontem, eu quero para depois da manhã. Não, é no dia certo, no momento certo. Se a gente aprende isso, né? Que aqui, o que a gente queremos passar hoje aqui é isso, né? De que quando a gente, porque isso tudo aqui não é só para vir aqui para fazer uma média, legal, fazendo um programa. Não é isso não, querido. Eu quero dizer para você que quando a gente aprende isso, e eu tenho aprendido isso, né? A falar do tempo de Deus, a falar da importância de esperar e de saber que há tempo para todas as coisas, né? E aí sim colocando Deus, que Deus sabe o que é bom. Então é isso que a gente está frisando aqui, que Deus sabe que é bom, agradável e perfeito para nossas vidas, mas que é do jeito dele. Então, para a gente não fazer do nosso jeito, de achar que tem que ser hoje, ou tem que ser amanhã, ou tem que ser esse ano. Não, esse ano eu tenho que ter o carro. Meu amigo, se você não tiver o carro, tá com saúde para andar, dá glória a Deus e aleluia. E aí o ano que vem você pega seu carro e dá mais glória ainda. Fala, opa, agora eu vou também passear, vou ver minha família, vou ir.
vou trabalhar. Claro. Assim, entendeu? Mas tudo na direção, não é do seu jeito. Porque aí, de repente, você quer pegar esse ano, só que você ainda não tirou a carta. E aí, você tá entendendo? Aí você, com pressa, você vai lá, não, vou comprar, tô com o dinheiro aqui. É do meu jeito, eu vou lá, aí você pega, compra, aí você, do mais menos mal, você pode ser acatado, né, pelas autoridades, né, e perder, e ser tomado seu carro, ir pro pátio, você, né, porque você não tem uma habilitação, né, e você ali já não tem o direito, sei lá por quanto tempo, de não ter uma habilitação. E isso menos. E o mais mal é por você ainda não estar capacitado, você pegar e sofrer um acidente, aonde você pode, né, se dar mal, ou fazer alguém se dar mal. Então, por isso que a gente tem que aprender. E mesmo assim, a gente sabe, estou falando na limitação, tá? De nós, tá? Então, a limitação de nós sabemos que mesmo com a carta, mesmo você treinando, ainda não é o suficiente. De repente, acontecer um acidente. Mas a me ajuda aí, Probabilidade. Probabilidade. Agora foi eu. Hoje nós estamos achando. Agora foi eu. A Probabilidade. Probabilidade. Isso, vamos. Isso. Probabilidade é de que aconteça menos. Sim. Né? Sim. É isso. Eu falo isso porque às vezes as pessoas podem, né? Quantas vezes eu também já passei por isso e entende que é assim, não, tá dando errado, ó, não é de Deus não. Se fosse assim, Paulo não teria sido preso em nenhum momento. Porque na visão humana, aquilo foi uma coisa que deu errado para ele. Mas ele estava no propósito, ele entendia ele, Silas e tantos outros. Se fosse, vai dar tudo certo, os profetas não teriam morrido, né, uns foram até cerrados, como Hebreus fala, e os apóstolos também não teriam sido mortos pelo evangelho. Exato. Né? A história da igreja diz que só João, e na verdade isso está na palavra de Deus, o próprio João, ele foi o único que não morreu, que não foi morto, no sentido de mataram ele por conta do evangelho. Não, a condenação dele foi uma prisão perpétua. Contanto que na ilha de Patmos ele teve a visão do Apocalipse, certo? Agora todos os outros morreram. Por quê? Então, o Tiago foi um dos primeiros. Herodes matou Tiago. Mas é depois de Estevão. Então, mas não é para dar certo. E é interessante que quanto mais sofriam, mais a igreja crescia. Eu gosto do que já falando, lembrando. E eu acho muito interessante uma passagem que eu sempre volto nela. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês entram nesse barco aí e vai para o outro lado. Eu vou ficar aqui me despedindo da multidão. Jesus mandou eles entrarem no barco. Então você pensou que eu vou atravessar aqui tranquilinho. Exato. Pelo contrário, no meio do caminho teve uma tempestade. E aí eles se desesperaram ali até que Jesus apareceu e o Pedro andou sobre as águas e a gente conhece a história. Quando ele entrou na água, a tempestade... Entrou no barco, a tempestade se acalmou. Eu sempre cito essa passagem para ilustrar que nem sempre quando Jesus diz, vai para lá, é porque você não vai ter problema algum, como o irmão citou, o pastor citou, no mundo tereis aflições, certo? Mas tem a continuação do versículo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por fim, a maturidade que nós passamos a ter depois que passamos por determinadas aflições. Aprendemos a confiar em Deus, aprendemos que podemos esperar, porque o tempo dele é melhor, que é do jeito dele e não é do nosso jeito. O que eu gosto é que você também, né, não deixa de ir ali centralizando a Bíblia. Né? Exatamente, esse é o intuito do podcast, é a Bíblia na prática, entendeu? Na prática, isso. Muito gostoso, né? E eu fico à vontade aqui também, porque você falando já me lembrou ali também, né? E tá nos evangelhos, né? Quando Deus vai ali falando, né? O Senhor vai falando e fazendo uma parábola e falando da dor de parto de uma mãe. Ou seja, através de... Não sei se é a pior dor, não sei se é pior, né? Já tive mamãe, né? A minha esposa e outros, enfim, né? Minhas irmãs, né? Já falaram que o negócio é feio. Minha filha, né? O negócio é dolorido. Mas que através dessa dor nasce uma das melhores alegrias. A melhor alegria. Sim. Principalmente para a mãe. Diz que ela se esquece da dor. Lá em João diz que Jesus mesmo dizendo, ela se esquece da dor quando ela vê que Deus colocou no mundo um varão.
Ou seja, pra gente Uma entender menina. exatamente isso, né? Que de repente tá até ali passando alguma situação que tá trazendo dor, desconforto, tristeza, né? Naquele momento, né? Mas que no final vai ter um resultado de bom, de alegria. Então a gente tem que saber que não é tudo exatamente como a gente quer, porque se a gente for querer tudo do jeito que a gente quer realmente só florzinha, né? A gente quer florzinha. Eu vou falar pra você, que nem nós já falamos aqui, né? Tava brincando, o João foi ali buscar, não tinha mais, aí hoje ele ficou na vontade, um cafezinho mesmo. Eu vou falar pra você, eu queria até ter um copo aqui de café, porque eu gosto de café. Aí. Mas não é assim, entendeu? A gente tem que aprender as coisas dessa forma. Sim. Você entendeu? Então aqui, peraí, hoje o que tem aqui é isso aqui. Isso aqui é bom, é água, é boa. Sim. Entendeu? Mas a gente tem essa mania de querer tudo. Eu tô dando exemplo, viu? Pode ficar cegado. Tô dando exemplo. A gente quer. Aí se a gente for formar o que eu quero aqui, aí eu já queria aqui também uma pizzinha. Pronto. Sabe? Já fica a dica, né, para próximo episódio, quando que o senhor vir, eu vou deixar um cafezinho aí. Tá bom? Não leva assim muito a sério, não. Mas é isso, entendeu? Então eu não vou chegar aqui e falar pra você, não precisa nem de água. Dificilmente. Por quê? Porque a gente quer imaginar só da maneira melhor, irmão. Tá entendendo? Tô dando um exemplo pra isso mesmo. Pra entender que a gente quer só o melhor, rosa, só rosa. Joga pétala, joga mais rosa, joga perfume. Não é assim. Tem hora que vai vir uns espinhos na situação, né? Vai vir umas pedras. Mas tudo isso lá no final vai ser de bom se a gente esperar e saber planejar e saber ir fazendo tempo a tempo, né? Do jeito que é pra ser, não do nosso jeito. E aí já, num geral. Primeiramente, sempre do jeito de Deus, porque o foco é Ele e Deus, né? E do jeito que é pra ser. Do jeito que é pra ser o quê? Da gente ter esse tempo de esperar, né? Em Eclesiastes 3 fala, né? Há tempo para todas as coisas, né? Que já é um tema maravilhoso aí também, né? Mais para frente você pode até fazer. A pessoa esperar, saber do tempo. Então, é um tempo que nós temos que esperar. Há um tempo para todas as coisas. E do jeito de Deus dá tudo certo. Ou seja, não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. E Amém. Deus sabe o tempo certo, o tempo perfeito. O tempo de Deus não é o nosso tempo que está em Isaías, né? Não fala isso? Tempo nosso não é o tempo. Então é isso. Amém. É o resumo. E por falar em tempo, nós já estamos aqui encerrando mesmo, já tá no tempo, e como tem um tempo para todas as coisas, vamos entregar o estúdio no momento certo. E eu quero agradecer ao irmão. Sim. Realmente é um tema muito importante. Existem muitos pastores ou muitas igrejas pregando que venha para o evangelho e aí sim serão só flores, vai ter carro, empresa, casa, etc. E isso vai frustrando muitas pessoas. Cura também. Não, venha porque aqui você vai receber a sua cura do seu... O Eliseu morreu de uma enfermidade. Exato. Paulo fala que saiu de determinado lugar triste, porque ele orou pelo amigo dele, o amigo dele, ele precisou vir embora e deixou o amigo doente lá. Então, o fato de você estar doente ou estar passando uma situação financeira difícil não significa que Deus não está no negócio. Isso. É claro que a gente precisa pedir discernimento para Deus. E aí muitas pessoas vêm com essa promessa de que será tudo bem, tudo flores e tal, tudo do jeito que eu quero. E aí é por isso que é muito importante esse tipo de conversa aqui. E nós chegamos já no nosso famoso Responde na Lata, que virou tradição aqui no nosso podcast. Sim. E eu vou falar uma palavra e quero que você responda aí com a outra que vier na sua mente, certo? Deus. Tudo. Soberania. Grandeza. Fé. O centro. Espera. Necessário. Processo. Tem que ter. Legal. Promessa. Espera novamente. Oração. Sempre. Perseverança. Sempre. Esperança. Esperança, vamos lá. Esperança é esperar mesmo. Sempre. Propósito. Propósito. Procurar. Escolha um. Esperar ou agir? Esperar ou agir? Esperar. Davi ou José? E o José? José. Deserto ou monte? Deserto ou monte? Eu acho que deserto. Violão ou piano? Aí eu sou mais um violão. Um violão. Mesmo não sabendo. Ou pandeiro, né? Você fala pandeiro, eu já falo. Um pandeirão. Verdade. Compor ou cantar? Os dois.
Emoção ou convicção? Emoção ou convicção? É. Convicção, né? Convicção. Silêncio ou resposta? Silêncio. Então vamos lá, complete a frase. Deus nunca... Se esquece de ninguém. Amém. Esperar em Deus é... O perfeito. Adoração é... É adorar a Deus. O segredo da perseverança é... Esperar. Amém. Parabéns. Passou muito bem pelo Responde na Lata. Como que encontra as suas músicas no YouTube? Então, a música no YouTube, ela tá lá, né? Tem o meu canal. E tá PR abreviado. Milton, né? É do jeito de Deus. E aí vai ter também o outro que é o Toque de Fé. Certo. Vai ter alguns outros trabalhos, né? Mas tô anotando aqui. Aí dos louvores é esse aí, por enquanto. Sim. Do qual também estarei lançando aí, né? Agora, o mês que vem, de agosto, né? Depois aí dos Dias dos Pais, né? Eu não sei se vai ser lançado já direto no YouTube, né? Eu vou lançar mais um trabalho, que é Prova desse Amor, né? Certo. Que é o próximo trabalho, o Novo Louvor, né? Do qual... eu já também aqui aproveito para não sair do tempo, como nós falamos, e respeitar o tempo, mas que a maioria das músicas, né, como você colocou aí também, elas vêm através ali de alguma situação que eu passei, tá? Amém. Só para te responder. Beleza. A situação que eu faço aí, eu faço os louvores, tá? E no Instagram o pastor não costuma usar? Ou tem? Instagram? Não, ainda não, tá? Isso aí tudo eu vou procurar saber agora a partir do mês que vem, tá? Eu quero só que o senhor fale pra gente encerrar mesmo a igreja em que o senhor é pastor e o nome do seu pastor da sede. O meu pastor presidente é o pastor Denilson, tá? A igreja é Graça e Unção, fica ali a sede na Jaco Pêssego e aqui no Itaim nós temos também a subsede, tá bom? Beleza. Olhando aqui pra câmera do meio, como nós agradecemos a você que está nos assistindo, agradecendo a Isabela, ao João também, que estão ali na parte técnica. Que Deus continue abençoando todos. Como nós começamos, também terminamos. Graça e paz a todos.